Quem já viu Pig sabe que o desenho é simples e divertido. Mas você notou que, mesmo assim, alguns erros de animação acontecem ao longo dos episódios. Um deles acontece em eletricidade. Logo no início, a gente pode ver que tanto Peppa como George estão dançando alegremente. E quando a família faz uma TV de papelão, estão todos se divertindo e a energia volta repentinamente. Mas não só. Isso é repentino. Se você olhar para o aparelho de som da família, vai notar que agora ele está virado para o lado oposto ao que estava antes. O que será que fez isso acontecer? Provavelmente foi um pequeno erro de edição e nada de um fantasma que mora na casa da Peppa. Preparado PR+. Então, pega a pipoca que tá começando. Mais um. Team Vegas. Agora vamos falar de algo bem sinistro que rolou no episódio Balé. A gente conhece o Danny e sabe que ele é um cachorro que gosta de se divertir e brincar. Vocês querem brincar de bola, mas quando vemos a Madame Gazela ensinando alguns passos de dança, ele faz algo que a gente pode dizer que é quase milagrosa. Gente, vê que ele sai de um lado da cena e simplesmente aparece do outro. E crianças são bem rápidas e correm bastante. Mas para fazer isso, Danny com certeza precisaria correr quase na velocidade da luz, saindo pelos fundos da escola, dando uma volta e entrando pela porta da frente. É isso. Parece bem cansativo. O Senhor Batata é, sem dúvidas, um dos personagens mais intrigantes. Afinal, ele é um vegetal consciente que conversa e fala, o que por si só é bem estranho. E em alguns episódios, a gente conhece o Super Batata, que vai até a escola da Peppa para salvar o Senhor Batata, que ficou preso dentro do seu carro. Ele então usa super força para retirar a tampa do vidro do carro. O problema é que antes mesmo dele retirar, o Senhor Batata sai do carro atravessando a tampa com as suas coisas, que chamaram bastante a atenção quando Pepe e sua família chegam à casa do irmão do Papai Pig. A gente pode notar que a maçaneta está de um lado da porta quando a família abre, mas quando vemos as crianças do lado de dentro, note que é como se a entrada tivesse se invertido de lado, já que a sua maçaneta passou para o lado inverso ao que a gente tinha visto antes. Além disso, a porta apareceu misteriosamente fechada, e quando eles entram, a família da Chloe tá lá. Então, ela deveria estar aberta ainda, o que é, nesse caso, um erro de lógica. E se você gosta de Peppa e da sua família, faz o seguinte, comenta aqui embaixo pra gente saber quem faz parte do nosso time de fãs da porquinha cor-de-rosa, mais famosa do mundo dos desenhos do episódio. Natação. Logo no início, a gente pode ver que existe um vestiário com 4 portas cada uma delas, com uma cor diferente, e veja que o Papai Pig sai exatamente da primeira porta azul. Já a mamãe, na porta verde Peppa, da porta amarela, e George, da vermelha, e elas permanecem exatamente assim, ao longo de todo o episódio. Mas quando a gente chega no final, acontece algo incrível, e as cores mudam completamente, e a ordem fica invertida. Seria esse, o mundo invertido, de Stranger Things. Vamos, agora, pro episódio Aniversário do Papai Pig. Papai queria que não tivesse que ir trabalhar no seu aniversário nele. A gente vê que toda a família está envolvida em fazer o bolo de aniversário, que vai ser usado para dar os parabéns a ele. E a gente vê que em cima da mesa estão vários ingredientes como leite, ovos e farinha. Além disso, também existe uma colher de pau ao lado dos pedaços de chocolate que vão ser usados. Logo em seguida, a Mamãe Pig começa a colocar todos os ingredientes em uma tigela grande. E quando a cena se amplia, note que a colher
magicamente foi bem para perto da mamãe. Parece que além de ótimos bolos, ela sabe fazer alguns truques de ilusionismo, bem interessantes. E parece que o George também herdou essa habilidade de fazer truques de mágica da Mamãe Pig. Isso porque logo na sequência, a protagonista pede para mexer a massa do bolo, e o seu pequeno irmão está ao seu lado. Agora, dá uma olhada comigo para a mão do George. Não existe nada nela. Só que em 1 milésimo de segundo, aparece uma segunda colher. Tá de onde ela saiu, voltando ao show de marionetes. Na casa da prima Chloe, podemos notar mais algumas coisas diferentes. Quando ela mostra a caixa, com os modelos de fantoches, para serem pintados, vemos que lá dentro existe 4 marionetes, em que a prima da Peppa puxa uma delas para fora. E a gente vê que só 3 restam dentro da caixa. Só que logo na cena seguinte, depois de pintar 2 olhos no boneco que estava segurando a caixa, passa a ter de novo 4 marionetes dentro e mais uma na mão da Chloe, totalizando agora 5. Esse é o milagre da multiplicação. O mais estranho é que a gente vê que quando Chloe tira o boneco que vai usar para fazer a marionete do dinossauro, que o George pede, o número de fantoches muda mais uma vez, agora voltando a ter 3 bonecos, como deveria ser Chloe. Então pega ele para pintar, e só 2 restam no caixote. E note que eles estão próximos, um ao lado do outro. E é aí que a gente nota mais um erro, quando a cena muda de ângulo. A gente vê que ainda existem 2 bonecos dentro da caixa. Mas ao contrário de como estava antes agora, cada um deles está em uma extremidade do recipiente, o que não faz ver aqui no nosso canal. Afinal, se você é fã de desenhos animados, assim como a gente, com certeza, aqui é o seu lugar. Indo agora para o episódio em que George ganha um novo dinossauro. A gente nota que o mundo da PPPA é um pouco diferente, já que além de animais e vegetais, que falam os corpos celestes, costumam desaparecer com uma certa frequência. A gente nota que é de noite exatamente pelo fato de vermos as estrelas, uma lua na janela do quarto deles. Só que quando a cena muda e foca só no papai e na mamãe, PJ, vemos que a lua que estava na janela foi dar um passeio, já que ela sumiu no episódio. Amigos do George, notamos mais um erro de animação, que está relacionado com objetos que aparecem e desaparecem. E nesse caso se tratam dos baldes de areia, que George e seu amigo estavam brincando. Peppa e Suzy começam uma pequena discussão para defender cada uma delas, o seu irmão, na brincadeira. E note que quando a imagem amplia de novo os 2 baldes de areia, desapareceram, como se nunca tivessem estado lá. Será que os meninos jogaram eles pelos ares, enquanto nenhum de nós estava olhando além daquele jogo de esconde? Esconde no episódio Fantoches da Chloe. Temos mais uma coisa meio inexplicável que rola dentro do quarto noite, que em cima da cama da garota existe uma pelúcia, que ao que tudo indica é de um ursinho panda. Além disso, a gente também vê uma bola, mas quando vamos para a parte onde as crianças estão se divertindo pintando os seus bonecos e fantoches, vemos que ambos os objetos simplesmente sumiram, como em um passe de mágica, quando as 2 famílias estão reunidas para almoçarem juntas. Percebam que na mesa existem vários pratos com espaguetes e taças de vinho para os 4 adultos e 3 copos com refrigerantes, PR, as crianças. E note que os copos infantis estão pela metade, enquanto as esposas dizem que o Papai Pig e o seu irmão são muito parecidas. E enquanto eles afirmam que não são nada iguais, quando a imagem amplia, a gente pode ver que os copos das 3 crianças estão completamente vazios. Então, certamente,
Elas beberam tudo, enquanto a gente olhava para os dois irmãos porcos. Ou alguém achou que daria trabalho demais colocar refrigerante com bolhas nos recipientes. De novo voltando ao episódio do aniversário do Papai Pig. A gente nota mais uma vez que alguma coisa não estava fazendo tanto sentido. Depois de afastar um pouco o George, a Mamãe Pig pede a Peppa para que ela coloque a forma embaixo, para que ela ponha a massa de bolo dentro dela. O que ela faz? Mais noite, que ela despeja tudo que tinha na tigela. Então, se isso aconteceu porque, quando a Mamãe Pig coloca o bolo no forno, a Peppa aparece segurando a tigela, como se ela não tivesse totalmente vazia, como passou a ter uma colher lá dentro. De novo, essa cozinha da Mamãe Peppa tá me deixando cada vez mais assustada, mesmo tendo alguns pequenos erros. Peppa Pig é um dos desenhos mais conhecidos do mundo, e algumas pequenas inconsistências fazem parte. É normal, estamos deixando 2 conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!